O milionário barbeiro fica surpreso ao descobrir que o menino negro era um mendigo disfarçado. Miguel Martins era conhecido como o barbeiro mais elegante da cidade de São José, onde as ruas eram estreitas e as casas retratavam um charme do passado. Ele não era apenas um barbeiro, era um milionário. Mandava no seu negócio com mão de ferro, cortando cabelos dos ricos e famosos, sempre cercado de requinte. No entanto, por trás dos espelhos reluzentes e das cadeiras de veludo vermelho, residia um homem atormentado. Cada vez que ele olhava para si mesmo, via mais que um barbeiro próspero. Enxergava um passado sombrio e doloroso que o seguia sempre como uma sombra. Certa manhã, enquanto a barbearia se enchia de clientes rindo e conversando, a porta se abriu com um rangido. Um garoto apareceu, com uma aparência triste que contrastava com a leveza do dia. Tiago, um menino de cabelos crespos e olhos grandes, entrou timidamente. A barbearia. Pode me dar um corte? A voz de Tiago era suave, mas havia um tremor que denunciava o medo. Miguel, sem pensar duas vezes, fez um gesto de convite. Ele nunca se esqueceu de como era ser julgado pelas aparências. Enquanto trabalhava, Miguel notou pequenos detalhes. O menino vestia roupas largas e desgastadas, que pareciam mais um disfarce do que uma vestimenta cotidiana. Porém, o que mais chamou a atenção de Miguel foi a maneira como Tiago reagiu ao olhar nos olhos dele. Era como se o garoto carregasse um fardo de segredos. Ao passarem os minutos, uma amizade inesperada se formava. Mas na sua essência, Tiago não era o que parecia. E quando as risadas começaram a se desvanecer na bolha segura da barbearia, Miguel soube que havia mais na história daquele garoto. O que ele não sabia era que Tiago vivia nas ruas, em meio ao descaso, e usava o corte de cabelo como uma forma de escapar momentaneamente da sua realidade implacável. Ele não queria ser um peso. Ele queria apenas ser visto. Conforme a amizade florescia, Miguel sentiu um chamado para ajudar Tiago. Mas logo, um mistério ameaçou essa conexão. Tiago estava ligado a um poderoso empresário local, que tinha um passado carregado de escândalos e segredos obscuros. Se o velho empresário estivesse por trás do que ocorria, o que isso significava para Tiago? E o que Miguel estava disposto a arriscar para salvar essa criança que despertou sua compaixão? Miguel percebeu que precisava enfrentar não apenas o mundo cru que cercava Tiago, mas também enfrentar seus próprios traumas. Entre a luz da barbearia e as sombras da vida do menino, um dilema se formava. Afinal, havia algo mais que ligava os dois. Uma teia de vidas que se entrelaçava de maneiras que nem mesmo ele poderia entender. A cada corte de cabelo, uma nova camada de segredos se revelava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube, e já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Conforme a amizade florescia, Miguel começou a planejar formas de ajudar Tiago. Ele queria oferecer ao menino uma nova vida, um lar. Até mesmo uma escola onde ele pudesse aprender e sonhar longe das ruas. Mas a tensão no ar parecia diferente. A luz da barbearia se tornava mais tênue e a risada dos clientes menos vibrante. Um peso, um pressentimento, fazia o coração de Miguel acelerar. Era uma tarde nublada quando Tiago entrou na barbearia mais uma vez. Havia algo no olhar dele que fez Miguel puxar a cadeira imediatamente. No entanto, antes que pudesse fazer o corte,
A porta da barbearia se abriu com um estalo brusco. Um homem alto e imponente entrou. Seu olhar era frio como aço. O reconhecimento atingiu Miguel como um soco no estômago. Era Carlos, o empresário local que tinha a reputação manchada por escândalos. A presença dele era como um raio que cortava o céu nublado, trazendo consigo uma tempestade inquietante. "Tiago!" Carlos gritou, a voz ecoando pela barbearia. O menino palpitou, sua fragilidade evidente. "O que você está fazendo aqui?" "Isso não é lugar para você", ordenou, como se a vida de Tiago fosse uma propriedade a ser controlada. Miguel sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ele nunca tinha visto o garoto tão vulnerável. "Eu só queria um corte", Tiago gaguejou, tentando manter a compostura. O tremor na sua voz era inconfundível. A expressão de Miguel endureceu. Ele não era apenas um barbeiro. Era um homem que ensinava a importância de se ver além das aparências. "O que você quer aqui, Carlos?" Miguel interpelou, a firmeza na voz contrastando com o temor dançante em seu coração. Carlos avançou, olhos fixos em Tiago, e Miguel viu um sorrisinho malicioso se formar em seus lábios. "Este menino é seu?" Ele olhou para Miguel, e a ironia nas suas palavras era nauseante. "Você realmente acha que pode salvar essa criança? Ele não é o que parece." As palavras de Carlos cortaram o ar como uma faca. No instante seguinte, um telefonema ensurdecedor soou do bolso de Carlos. Ele atendeu, e a conversa o levou para fora da barbearia. Mas Miguel ainda estava atordoado com a revelação. Tiago, em um sussurro trêmulo, finalmente revelou seu segredo. "Carlos, ele é meu pai." A revelação caiu como uma bomba no pequeno espaço, fazendo o coração de Miguel parar. Pai? O garoto mendigava, mas era filho de um poderoso empresário? O choque foi como um golpe físico. O que isso significava? Estava Tiago realmente em perigo? Miguel olhou para o menino, que agora parecia pequeno, perdido em um mar de incertezas. "Tiago, você não precisa se sentir assim." Mas a expressão de Tiago se tornou sombria. "Ele não é quem você pensa. Miguel, ele esconde coisas. Coisas que podem nos destruir." A sinceridade na voz dele fez o coração de Miguel acelerar. Carlos retornou, ainda com uma expressão de vitória. Nota-se que ele esperava um deslize, uma fraqueza. "Vamos, garoto. É hora de voltar para casa." Miguel interveio rapidamente. "Ele não vai a lugar algum. Tiago tem direito a escolher, assim como qualquer um." O ar ficou pesado entre os dois homens. Um confronto direto agora era inevitável. Nesse momento, uma nova forma de tensão pairava no ambiente. Percebeu que o que parecia uma amizade do acaso estava agora envolto em um redemoinho de segredos obscuros e escolhas perigosas. O que mais Tiago estava escondendo? O que Carlos realmente queria? O passado de Miguel se fundia com o presente de Tiago de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Uma escolha difícil estava por vir. E, acima de tudo, a verdade, uma verdade devastadora, permanecia à espreita, pronta para transformar tudo. Miguel ficou parado, sentindo o ar ficar pesado. O embate entre ele e Carlos deixava o ambiente tenso, cortante. Tiago, com os olhos arregalados, estava no centro da tempestade. A verdade recém-descoberta sobre a paternidade do menino martelava na mente de Miguel, mas a conversa voltou a fluir quando Carlos se aproximou de Tiago, preenchendo o espaço com uma tensão palpável. Você realmente acha que pode decidir o que é melhor para ele? Carlos perguntou, seu tom carregado de desdém.
Miguel sentiu uma raiva crescente, uma chama se acendendo dentro dele. Tiago recuou, mas não conseguiu esconder o olhar aflito que lhe passou a mensagem de que ele se sentia encurralado. Tiago, você pode ficar aqui? Miguel começou, mas Carlos cortou. Quantas vezes eu preciso repetir? Gritou, uma sombra de ameaça em sua voz. Tiago é meu. Ele precisa voltar para casa e você não vai interferir. O tom veemente da briga ecoava na barbearia, atraindo olhares curiosos de clientes que haviam se calado repentinamente. Murmúrios começaram a fluir. Você não sabe o que está fazendo. O desespero começava a transparecer nos olhos de Miguel. Ele só queria proteger Tiago. Mas antes que Miguel pudesse falar novamente, algo inesperado aconteceu. A porta da barbearia se abriu com um baque, e uma mulher coberta de um manto escuro entrou. Seu olhar era intenso, e sua presença trazia uma aura de certeza. Miguel sentiu um calafrio. Carlos! A mulher gritou, atravessando a sala e interrompendo a tensão. A voz dela era como um trovão que ecoou pela barbearia. É hora de a verdade vir à tona. O olhar de todos se voltou para ela, e Miguel sentiu o mundo ao seu redor desmoronar como um castelo de cartas. Carlos se virou para a mulher, sua expressão mudando de desprezo para pânico. O que você está fazendo aqui? Você não pode estar. A mulher avançou, ignorando o protesto. Seus olhos agora estavam fixos em Tiago. Meu filho, é hora de você saber quem realmente é. Um silêncio sepulcral tomou conta do espaço. Miguel não conseguia entender. O que você quer dizer com isso? Ele olhou para Tiago, que estava visivelmente confuso, sua fragilidade se intensificando diante da revelação iminente. Tiago, você não é apenas um menino das ruas, ela disse, cada palavra intercalada entre lágrimas e uma feroz determinação. Você é um herdeiro. Em breve o manto de uma família poderosa será colocado sobre você. As palavras daquela mulher cortaram o ambiente como um fio de navalha. Miguel se encolheu com a revelação. A amizade que estava construindo com Tiago agora estava cercada por um legado sombrio. O garoto não era apenas um mendigo que buscava ajuda. Ele era parte de um mundo que Miguel não conhecia. Um mundo repleto de poder e responsabilidades que uma criança não deveria carregar. Carlos, agora pálido, lentamente se virou. Você não tem direito de falar isso. Você deve ficar longe dele. Mas a mulher não se deixou intimidar. Não posso mais ficar em silêncio. Sua voz ecoou por toda a barbearia. Miguel olhou para Tiago. Os olhos do menino brilhavam com uma mistura de confusão e medo, como se a identidade dele estivesse prestes a desmoronar. Você sempre foi mais do que um garoto qualquer. Tem um legado. E é hora de você saber a verdade sobre seu passado e por que precisamos de você. O que era isso? O que vinha pela frente? Miguel sentiu um nó na garganta. Tiago não era apenas um menino perdido. Havia algo muito maior em jogo. Carlos, desesperado, começou a se mover em direção à mulher. Você não pode fazer isso. Você não pode tirar ele de mim. Miguel permaneceu parado, sem saber como agir. O que isso significava? O garoto que ele estava tentando proteger carregava uma responsabilidade impossível. E enquanto as palavras daquela mulher flutuavam pela barbearia como sombras ameaçadoras, a verdade ameaçava desmoronar tudo o que Miguel conhecia. O que mais estava escondido? E que tipo de futuro esperava por Tiago? A tensão crua preenchia o espaço, deixando todos em estado de choque, prontos para descobrir o que viria a seguir. A tensão pairava no ar da barbearia, como uma nuvem pesada, prestes a romper. Tiago olhava para a mulher com olhos esbugalhados, o coração batendo rápido,
e Miguel sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. Herdeiro? Que você quer dizer com isso? Miguel balançou a cabeça, tentando entender. Carlos avançou novamente, mas a mulher não recuou. Tiago, é hora de você conhecer a verdade, disse ela, e sua voz ecoou como um texto dramático. O menino parecia querer se esconder, mas ela continuou. Você não é um garoto qualquer. Sua mãe era uma mulher poderosa e você tem um legado a cumprir. Carlos rangia os dentes, claramente sufocando a fúria. É uma besteira. Tiago não sabe nada. Essa mulher é uma farsa. Ele gesticulava com raiva, enquanto os clientes da barbearia observavam em silêncio, absorvendo cada palavra tensa. Farsa? A mulher exclamou. Você me conhece, Carlos. Você me tirou da vida do nosso filho. Está na hora de ele saber que foi enganado. A revelação causou uma onda de murmúrios entre os clientes. Miguel estava em choque. Tiago, herdeiro de algum império? O que isso significava para a criança na sua cadeira? Escute, Tiago, continuou ela. Sua mãe morreu há anos, mas não tinha como você saber disso. Eles te esconderam de mim. A voz dela estava repleta de desespero, e as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Era doloroso ver a fragilidade dela, em contraste com a fúria de Carlos. O menino, contraindo-se em uma bolha de confusão e dor, perguntou. Por que eu nunca soube? Por que você não veio antes? Senti o peso da pergunta no ar. O ambiente estava carregado de emoções conflitantes. Carlos, ainda à beira da explosão, gritou. Você não pode deixá-lo. Eu sou o único que pode cuidar dele. Miguel olhou para Tiago. Ele era um menino, perdido entre mundos, mas ao mesmo tempo era uma chave para uma porta que ele nem sabia que existia. A mulher só balançou a cabeça. Você não cuidou dele, Carlos. Você o abandonou. Não se trata mais de você ter o controle. É hora de Tiago fazer suas próprias escolhas. Quando Miguel pensava que a tensão não poderia aumentar mais, um grito estridente veio da calçada. Um som de vidro quebrando ecoou, e de repente a porta da barbearia foi arrombada. Um grupo de homens robustos entrou, com olhares ameaçadores e camisetas rasgadas. Miguel nunca os havia visto antes, mas havia algo em seus olhos que dizia que não eram amigos. Carlos, onde está o garoto? Um deles gritou, e a sala ficou em silêncio. O rosto de Carlos empalideceu, seu sorriso superior desaparecendo. As palavras da mulher ressoavam. Você não cuida do menino. Miguel sentiu o nó no estômago apertar ainda mais. Vocês não podem estar aqui, Carlos respondeu, nervoso. O grupo avançou e Tiago gritou, não, eles não podem me levar. Ele escorregou da cadeira e a cena tornou-se um caos. Miguel se colocou entre Tiago e os homens, sentindo a adrenalina correr por suas veias. O que vocês querem dele? Gritou ele, mas tudo o que recebeu foram risadas sarcásticas. Vimos que ele se aproximou de você, barbeiro. O garoto não deveria estar aqui. Ele é nosso, um dos homens disse, apontando para Carlos, que olhava como se estivesse perdido. A verdade começou a se desdobrar. Miguel percebeu que Tiago estava no meio de um conflito muito maior do que ele imaginava. Os relacionamentos estavam se desintegrando diante de seus olhos, e ao mesmo tempo se entrelaçando com histórias de traição e mentira. Você não vai ficar em perigo, Tiago, Miguel gritou, enquanto se preparava para confrontar os homens. Mas no fundo, uma pergunta o assombrava. Quem era realmente Tiago? E o que mais estava sendo escondido? O futuro dele começou a parecer incerto, e não só por causa da ameaça ali presente, mas pelas verdades que começavam a emergir. A tensão pairava no ar da barbearia,
como uma nuvem pesada prestes a romper. Tiago olhava para a mulher com olhos esbugalhados, o coração batendo rápido. E Miguel sentiu o peso da responsabilidade se intensificar. Herdeiro, o que você quer dizer com isso? Miguel balançou a cabeça, tentando entender. Carlos avançou novamente, mas a mulher não recuou. Tiago, é hora de você conhecer a verdade, disse ela, e sua voz ecoou como um texto dramático. O menino parecia querer se esconder, mas ela continuou. Você não é um garoto qualquer. Sua mãe era uma mulher poderosa, e você tem um legado a cumprir. Carlos rangia os dentes, claramente sufocando a fúria. É uma besteira. Tiago não sabe nada. Essa mulher é uma farsa. Ele gesticulava com raiva, enquanto os clientes da barbearia observavam em silêncio, absorvendo cada palavra tensa. Farsa? A mulher exclamou. Você me conhece, Carlos. Você me tirou da vida do nosso filho. Tá na hora dele saber que foi enganado. A revelação causou uma onda de murmúrios entre os clientes. Miguel estava em choque. Tiago, herdeiro de algum império. O que isso significava para a criança na sua cadeira? Escute, Tiago, continuou ela. Sua mãe morreu há anos, mas não tinha como você saber disso. Eles te esconderam de mim. A voz dela estava repleta de desespero, e as lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. Era doloroso ver a fragilidade dela, em contraste com a fúria de Carlos. O menino, contraindo-se em uma bolha de confusão e dor, perguntou. Por que eu nunca soube? Por que você não veio antes? Senti o peso da pergunta no ar. O ambiente estava carregado de emoções conflitantes. Carlos, ainda à beira da explosão, gritou. Você não pode deixá-lo. Eu sou o único que pode cuidar dele. Miguel olhou para Tiago. Ele era um menino, perdido entre mundos, mas ao mesmo tempo era uma chave para uma porta que ele nem sabia que existia. A mulher só balançou a cabeça. Você não cuidou dele, Carlos. Você o abandonou. Não se trata mais de você ter o controle. É hora de Tiago fazer suas próprias escolhas. Quando Miguel pensava que a tensão não poderia aumentar mais, um grito estridente veio da calçada. Um som de vidro quebrando ecoou e, de repente, a porta da barbearia foi arrombada. Um grupo de homens robustos entrou, com olhares ameaçadores e camisetas rasgadas. Miguel nunca os havia visto antes, mas havia algo em seus olhos que dizia que não eram amigos. Carlos, onde está o garoto? Um deles gritou e a sala ficou em silêncio. O rosto de Carlos empalideceu, seu sorriso superior desaparecendo. As palavras da mulher ressoavam. Você não cuida do menino. Miguel sentiu o nó no estômago apertar ainda mais. Vocês não podem estar aqui. Carlos respondeu nervoso. O grupo avançou e Tiago gritou. Não, eles não podem me levar. Ele escorregou da cadeira e a cena tornou-se um caos. Miguel se colocou entre Tiago e os homens, sentindo a adrenalina correr por suas veias. O que vocês querem dele? Gritou ele, mas tudo o que recebeu foram risadas sarcásticas. Vimos que ele se aproximou de você, barbeiro. O garoto não deveria estar aqui. Ele é nosso. Um dos homens disse, apontando para Carlos, que olhava como se estivesse perdido. A verdade começou a se desdobrar. Miguel percebeu que Tiago estava no meio de um conflito muito maior do que ele imaginava. Os relacionamentos estavam se desintegrando diante de seus olhos e, ao mesmo tempo, se entrelaçando com histórias de traição e mentira. Mas nesse momento de confusão, a mulher fez um gesto inesperado. Com um movimento rápido, ela puxou um pequeno objeto brilhante do bolso. Uma chave antiga, coberta de poeira, com um emblema familiar que Miguel não reconheceu. Esta chave,
pode abrir a porta que te ligará ao seu verdadeiro destino, Tiago. Suas palavras eram afiadas como lâmina. Carlos travou. Não, você não pode dar isso a ele. Ele parecia perder o controle e os homens atrás dele encontraram um novo impulso de agressividade. Miguel sentiu que, se a situação já estava complicada, agora havia um novo elemento à mesa. E então, com um movimento súbito, a mulher se virou para Carlos, seus olhos ardendo em fúria. Você achou que podia esconder isso dele? Ele não é apenas seu filho, ele é meu herdeiro também. E isso não é uma questão de controle, Carlos. É uma questão de sobrevivência. Os homens hesitaram, perplexos com a revelação. Miguel engoliu em seco, sentindo que tudo estava prestes a mudar. Tiago olhava entre os rostos, a confusão se transformando em desespero. E quando a verdade estava prestes a romper a superfície, a barbearia tremeu. Um estrondo ecoou. A porta foi aberta com força, revelando uma figura altiva, envolta em um manto negro. Todos se viraram. Era um homem, com uma aura de autoridade que ninguém ousaria contestar. O olhar dele buscou Carlos, depois foi direto para Tiago. Tiago, o que você está fazendo aqui, meu filho? A voz profunda cortou o ar como uma faca. Miguel congelou. Quem era esse homem? E o que isso significava para a vida do garoto? O caos havia atingido um novo nível. E enquanto os olhares se cruzavam, o futuro de Tiago pendia na balança, mais incerto do que nunca. Uma verdade devoradora estava prestes a emergir, e cada um ali sabia que nada seria como antes. O homem que entrou na barbearia tinha um olhar imponente, como se soubesse mais do que estava deixando transparecer. Miguel sentiu um frio na espinha. Ponto. Era como se uma onda de eletricidade tivesse atravessado a sala. Tiago, paralisado, olhava para aquele estranho. Uma mistura de medo e curiosidade em seu rosto. Carlos, por outro lado, parecia um atleta acuado, à espera do golpe decisivo. Tiago, o que você está fazendo aqui, meu filho? A voz do homem ecoou, poderosa como um trovão em um dia de tempestade. Miguel não tinha palavras. Ele mal conseguia respirar. O silêncio na barbearia era ensurdecedor. Os clientes, antes murmurejantes, estavam agora completamente imersos na tensão da cena. Pai, você é meu pai? Tiago gaguejou, a incredulidade transparecendo. A mulher, seu rosto emoldurado por lágrimas, olhou para Tiago com um olhar desesperado. Sim, meu filho. Acredite em mim. Eu voltei para te proteger. O homem estendeu a mão, enquanto um par de homens robustos atrás dele trocavam olhares. Miguel sentiu a necessidade de intervir, de proteger Tiago, mas algo naquele homem fazia com que ele hesitasse. Algo. Carlos, esbravejando de raiva e medo, se lançou para frente. Você não pode ter ele. Você não teve a decência de cuidar do que era seu. Tiago não pode ficar com você. Nesse momento, a mulher deu um passo à frente. Carlos, o que você acha que está fazendo? Tiago precisa saber a verdade sobre a peleja que está entre nós. Sua voz era como uma faca afiada, cortando a tensão. Verdade? Carlos riu, uma risada nervosa. A verdade é que você é uma estranha, um fantasma do passado. Você não pode decidir o futuro dele. Enquanto a discussão se intensificava, o homem parou. Seus olhos se fixaram em Tiago, como se tentasse ver dentro da alma do garoto. Há muito tempo você foi tirado de mim. Sua segurança estava em jogo, e eu tive que fazer sacrifícios difíceis. Os homens que acompanhavam Carlos avançaram, um deles ousando tocar as roupas de Tiago. Miguel não aguentou mais. Ele segurou o braço do garoto e disse: Não, você não vai levar ele a lugar nenhum.
O que estava em jogo se tornava maior do que só uma disputa familiar. Você não sabe no que está se metendo, barbeiro. Um dos homens disse entre dentes, seu olhar ameaçador. E foi aí que tudo se tornou um caos. Com um movimento arrebatador, Tiago puxou a mão de Miguel e gritou: Chega! Eu não sou de ninguém. Eu não quero mais viver em meio a segredos. Antes que qualquer um pudesse reagir, a porta da barbearia se abriu violentamente e um grupo de jornalistas, de câmeras em punho, entrou à força. O que está acontecendo aqui? Um deles gritou, a voz alta e dominadora, capturando instantaneamente o interesse de todos. A luz dos flashes apagava os sorrisos, revelando o pânico em cada rosto. Miguel, atordoado, ficou sem saber o que fazer. O que era isso? Quem eram essas pessoas? Tiago, agora em uma posição de destaque, olhou ao redor confuso. Parem! Gritou em um ato de desespero. Mas ninguém parou. Tiago, diz para nós a verdade. Você é realmente filho desse empresário? Outro jornalista pressionou. Enquanto a tensão aumentava, o ambiente tornou-se um frenesi de perguntas. Sombras de antigas vidas, voltando para assombrá-los. Ele é um herdeiro, Carlos berrou, perdido em suas tentativas de controle. A mulher olhou para Tiago, o peso do que estava por dizer pressentido em sua voz. Tiago, você precisa entender. E nesse instante, tudo se tornou um mistério. A verdade que se desenrolava era mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Miguel sentiu-se perdido. Ponto. Qual era o verdadeiro passado de Tiago? O que mais estava em jogo? Agora, com o mundo todo observando, o tempo se esgotava, e cada segundo que passava parecia o último antes da verdade explodir em 1000 pedaços, deixando todo aquele choque à mercê do que estava por vir. O homem imponente na porta da barbearia olhou diretamente para Tiago, seu olhar penetrante como uma espada afiada. A sala estava em silêncio. O público, tenso, parecia conter a respiração. Tiago estava paralisado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Miguel sentiu o coração acelerar. O que aquele homem queria? O que ele tinha a ver com Tiago? A situação, que já era explosiva, estava prestes a se tornar uma bomba. É hora de você voltar para casa, Tiago, ele disse, a voz profunda ressoando no espaço. Miguel franziu a testa, confuso. Quem é você? Perguntou, tentando manter a calma. A mulher ao lado de Tiago deu um passo à frente, seus olhos cheios de agonia. Ele é seu pai biológico? A mulher tentou gritar, mas a voz dela falhou, presa entre a dor e o desespero. Sou o que você deveria ter sido, Carlos. O homem virou-se para Carlos com desprezo. Então olhou de novo para Tiago. Você tem um legado. Sua mãe fez tudo por você. E agora é hora de você conhecer seu verdadeiro destino. Tiago, ainda confuso e apavorado, olhou entre os rostos. Eu não quero nada disso. Quem são vocês? Por que estão falando como se eu não tivesse escolha? Sua voz estava trêmula, o medo se espalhando como um incêndio descontrolado. Miguel agarrou o braço de Tiago, tentando transmitir alguma segurança ao garoto, que parecia prestes a desmoronar. Carlos, a raiva crescendo, gritou. Você não pode levar ele. Ele é meu. Eu sou quem cuida dele. O grupo de homens que acompanhava Carlos estava ficando impaciente, prontos para agir. Não cuida dele há anos, Carlos. Chega de mentiras. É hora de a verdade sair. A mulher falou, quebrando o silêncio. E então houve um movimento em meio à confusão. O homem do grupo atrás do homem imponente se adiantou, dando um passo à frente.
Miguel notou algo brilhando na mão dele. Era uma faca, e não era só qualquer faca. O brilho dela refletia a luz da barbearia, e a sensação de perigo crescia. "Espere!" Miguel gritou, colocando-se entre Tiago e o homem. "Você não pode fazer isso. Deixe o garoto em paz. O garotinho não é só um menino das ruas. Ele é muito mais, e vai pagar por isso." O homem ameaçou, mas antes que pudesse agir, a mulher, com um impulso frenético, gritou: "Pare! Você não sabe o que está fazendo!" Então o mundo pareceu parar por um segundo. Um eco profundo cortou o ar. Tiago, num momento de desespero, olhou para o homem imponente e gritou: "Me deixe em paz! Eu não sou nada disso. Não quero ser um herdeiro de nada." O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. O homem com a faca avançou. "Você não tem escolha." E antes que alguém pudesse entender, ele feriu o homem imponente na mão. O homem gritou com dor, e o som ecoou quase sobrenatural naquelas paredes. A batalha eclodiu. Carlos se lançou para a frente, tentando proteger Tiago. O pânico tomou conta da barbearia. Miguel estava em modo de proteção, segurando Tiago, enquanto o chão tremia com gritos e empurrões. A luz refletida na faca iluminou os rostos aterrorizados, e o caos se instalou. "Atirem nele!" Um grito rasgou o ar, e a barbearia se tornava um campo de batalha. Miguel não sabia o que fazer. O que estava realmente acontecendo? O pai que Tiago pensava ter chances de perder na luta estava ali, e a mulher, agora em choque, desmoronava. O que mais estava escondido? O que seria revelado no calor daquele momento? O futuro de Tiago estava mais em jogo do que nunca, e a verdade tão esperada tinha se distorcido em algo mais terrível e complicado do que qualquer um poderia imaginar. A cada segundo que passava, o coração de Miguel batia mais rápido, e ele só conseguia pensar: eles precisavam sair dali, antes que tudo se despedaçasse. O homem imponente na porta da barbearia olhou diretamente para Tiago, seu olhar penetrante como uma espada afiada. A sala estava em silêncio. O público, tenso, parecia conter a respiração. Tiago estava paralisado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Miguel sentia o coração acelerar. O que aquele homem queria? O que ele tinha a ver com Tiago? A situação, que já era explosiva, estava prestes a se tornar uma bomba. "É hora de você voltar para casa, Tiago", ele disse, a voz profunda ressoando no espaço. Miguel franziu a testa, confuso. "Quem é você?", perguntou, tentando manter a calma. A mulher ao lado de Tiago deu um passo à frente, seus olhos cheios de agonia. "Ele é seu pai biológico", a mulher tentou gritar, mas a voz dela falhou, presa entre a dor e o desespero. "Sou o que você deveria ter sido, Carlos." O homem virou-se para Carlos com desprezo. Depois olhou de novo para Tiago. "Você tem um legado. Sua mãe fez tudo por você. E agora é hora de você conhecer seu verdadeiro destino." Tiago, ainda confuso e apavorado, olhou entre os rostos. "Eu não quero nada disso. Quem são vocês? Por que estão falando como se eu não tivesse escolha?" Sua voz estava trêmula, o medo se espalhando como um incêndio descontrolado. Miguel agarrou o braço de Tiago, tentando transmitir alguma segurança ao garoto, que parecia prestes a desmoronar. Carlos, a raiva crescendo, gritou: "Você não pode levar ele! Ele é meu! Eu sou quem cuida dele!" O grupo de homens que acompanhava Carlos estava ficando impaciente, prontos para agir. "Não cuida dele há anos, Carlos. Chega de mentiras."
É hora de a verdade sair. A mulher falou, quebrando o silêncio. E então, houve um movimento em meio à confusão. Um homem do grupo atrás do homem imponente se adiantou, dando um passo à frente. Miguel notou algo brilhando na mão dele. Era uma faca, e não era só qualquer faca. O brilho dela refletia a luz da barbearia, e a sensação de perigo crescia. Espere, Miguel gritou, colocando-se entre Tiago e o homem. Você não pode fazer isso. Deixe o garoto em paz. O garotinho não é só um menino das ruas. Ele é muito mais. E vai pagar por isso. O homem ameaçou. Mas antes que pudesse agir, a mulher, com um impulso frenético, gritou: Pare! Você não sabe o que está fazendo? Então o mundo pareceu parar por um segundo. Um eco profundo cortou o ar. Tiago, num momento de desespero, olhou para o homem imponente e gritou: Me deixe em paz. Eu não sou nada disso. Não quero ser um herdeiro de nada. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão. O homem com a faca avançou. Você não tem escolha. E antes que alguém pudesse entender, ele feriu o homem imponente na mão. O homem gritou com dor, e o som ecoou, quase sobrenatural, naquelas paredes. A batalha eclodiu. Carlos se lançou para frente tentando proteger Tiago. O pânico tomou conta da barbearia. Miguel estava em modo de proteção, segurando Tiago enquanto o chão tremia com gritos e empurrões. A luz refletida na faca iluminou os rostos aterrorizados, e o caos se instalou. Um grito rasgou o ar. O homem imponente, agora ferido, se contorceu violentamente. Em um movimento abrupto, ele puxou a camisa, e em vez de sangue, uma dura linha de metal se revelou, presa ao corpo. O público ficou em choque. Ele é um traidor! Gritou o homem, sua voz cheia de fúria. Tiago, você tem que saber a verdade. Essa não é sua família. Eles estão mentindo. O olhar de Tiago virou-se para a mulher ao seu lado, a confusão tomando conta dele. Miguel sentiu seu peito apertar. Você não pode acreditar nele. Ele só quer te manipular. A mulher respondeu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. O homem ferido continuou. Sua mãe, ela nunca morreu. Ela se perdeu em um jogo mortal. Eles estavam atrás dela desde o começo. E a única razão pela qual você nunca soube é porque eu a traí. O ar parou. A verdade cortou como uma faca. Miguel olhou para Tiago. Sua expressão agora é uma tormenta de confusão e raiva. O que isso significava? Quem era quem? As peças do quebra-cabeça começavam a se espalhar, revelando um labirinto de mentiras. E quando todos pensavam que a verdade tinha sido revelada, um grito estridente ecoou da porta. Era um policial, com uma sirene ao fundo. Polícia! Todos vocês contra a parede! E com isso, todo o caos foi amplificado. O destino de todos, agora dependendo de uma verdade ainda mais profunda que estava prestes a emergir. O que mais Tiago não sabia? E quem seria realmente o traidor na história? O homem imponente na porta da barbearia olhou diretamente para Tiago, seu olhar penetrante como uma espada afiada. A sala estava em silêncio. O público, tenso, parecia conter a respiração. Tiago estava paralisado, os olhos arregalados, sem saber o que fazer. Miguel sentia o coração acelerar. O que aquele homem queria? O que ele tinha a ver com Tiago? A situação, que já era explosiva, estava prestes a se tornar uma bomba. É hora de você voltar para casa, Tiago, ele disse, a voz profunda ressoando no espaço. Miguel franziu a testa, confuso. Quem é você? Perguntou, tentando manter a calma. A mulher ao lado de Tiago deu um passo à frente, seus olhos cheios de agonia.
Ele é seu pai biológico? A mulher tentou gritar, mas a voz dela falhou, presa entre a dor e o desespero. Sou o que você deveria ter sido, Carlos. O homem virou-se para Carlos com desprezo. Depois olhou de novo para Tiago. Você tem um legado. Sua mãe fez tudo por você. E agora é hora de você conhecer seu verdadeiro destino. Tiago, ainda confuso e apavorado, olhou entre os rostos. Eu não quero nada disso. Quem são vocês? Por que estão falando como se eu não tivesse escolha? Sua voz estava trêmula, o medo se espalhando como um incêndio descontrolado. Miguel agarrou o braço de Tiago, tentando transmitir alguma segurança ao garoto, que parecia prestes a desmoronar. Carlos, a raiva crescendo, gritou. Você não pode levar ele. Ele é meu. Eu sou quem cuida dele. O grupo de homens que acompanhava Carlos estava ficando impaciente, prontos para agir. Não cuida dele há anos, Carlos. Chega de mentiras. É hora de a verdade sair. A mulher falou, quebrando o silêncio. E então houve um movimento em meio à confusão. Um homem do grupo atrás do homem imponente se adiantou, dando um passo à frente. Miguel notou algo brilhando na mão dele. Era uma faca. E não era só qualquer faca. O brilho dela refletia a luz da barbearia, e a sensação de perigo crescia. Espere! Miguel gritou, colocando-se entre Tiago e o homem. Você não pode fazer isso. Deixe o garoto em paz. O garotinho não é só um menino das ruas. Ele é muito mais, e vai pagar por isso. O homem ameaçou, mas antes que pudesse agir, a mulher, com um impulso frenético, gritou. Pare, você não sabe o que está fazendo. Então o mundo pareceu parar por um segundo. Um eco profundo cortou o ar. Tiago, num momento de desespero, olhou para o homem imponente e gritou. Me deixe em paz. Eu não sou nada disso. Não quero ser um herdeiro de nada. E o que aconteceu a seguir foi um turbilhão. O homem com a faca avançou. Você não tem escolha. E antes que alguém pudesse entender, ele feriu o homem imponente na mão. O homem gritou com dor, e o som ecoou, quase sobrenatural naquelas paredes. A batalha eclodiu. Carlos se lançou para a frente, tentando proteger Tiago. O pânico tomou conta da barbearia. Miguel estava em modo de proteção, segurando Tiago, enquanto o chão tremia com gritos e empurrões. A luz refletida na faca iluminou os rostos aterrorizados, e o caos se instalou. Atirem nele! Um grito rasgou o ar. O homem imponente, agora ferido, se contorceu violentamente. Em um movimento abrupto, ele puxou a camisa e, em vez de sangue, uma dura linha de metal se revelou, presa ao corpo. O público ficou em choque. Ele é um traidor, gritou o homem, sua voz cheia de fúria. Tiago, você tem que saber a verdade. Essa não é sua família. Eles estão mentindo. O olhar de Tiago virou-se para a mulher ao seu lado, a confusão tomando conta dele. Miguel sentiu seu peito apertar. Você não pode acreditar nele. Ele só quer te manipular. A mulher respondeu, mas a incerteza estava estampada em seu rosto. O homem ferido continuou. Sua mãe. Ela nunca morreu. Ela se perdeu em um jogo mortal. Eles estavam atrás dela desde o começo. E a única razão pela qual você nunca soube é porque eu a traí. O ar parou. A verdade cortou como uma faca. Miguel olhou para Tiago, sua expressão agora uma tormenta de confusão e raiva. O que isso significava? Quem era quem? As peças do quebra-cabeça começavam a se espalhar, revelando um labirinto de mentiras. E quando todos pensavam que a verdade tinha sido revelada,
Um grito estridente ecoou da porta. Era um policial com uma sirene ao fundo. Polícia, todos vocês contra a parede. E com isso, todo o caos foi amplificado. O destino de todos agora dependendo de uma verdade ainda mais profunda que estava prestes a emergir. O que mais Tiago não sabia? E quem seria realmente o traidor na história? Mas então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Ao fundo, um homem de terno escuro empurrou os outros para o lado e avançou, seu rosto sério como um bloco de gelo. Parem, se vocês não se acalmarem, verão o que significa mexer com o que não entendem. Sua presença era como um abalo sísmico entre todos. À medida que se aproximava, um nome escapou de seus lábios. Tiago, tenho algo para você. Algo que seu pai nunca teve coragem de te contar. E antes que alguém pudesse objetar, ele repercutiu as palavras assustadoras que deixaram a barbearia em um silêncio paralítico. Você não é só herdeiro de uma família poderosa. Você é parte de uma linhagem que carrega um legado sombrio. O que você não sabe é que seus verdadeiros poderes estão prestes a despertar. As vozes se calaram. Tiago olhou para Miguel, e a confusão agora se misturava à fúria. O que significava isso? E se tudo o que ele pensou que sabia fosse apenas a ponta do iceberg? O sol se escondeu atrás de nuvens pesadas, e a barbearia tornou-se um campo de batalha entre verdades, mentiras e um futuro incerto. O que mais estava à espera nas sombras, apenas aguardando o momento certo para ser revelado? O tumulto na barbearia tornou-se ensurdecedor. Miguel estava em estado de alerta máximo, segurando Tiago forte pela mão. O homem imponente continuava a encará-los, como se fosse possível ver até o fundo da alma do garoto. Tiago parecia estar lutando com seus próprios demônios, os olhos cheios de confusão e medo. Enquanto a mulher que afirmava ser sua mãe lutava contra a dor de uma verdade tão devastadora. Essa não pode ser a vida que você quer, Tiago. O homem imponente insistia, a voz carregando um tom de urgência. Você é parte de algo maior, algo que precisa ser despertado. As palavras dele reverberavam pela barbearia, e apesar do caos, Miguel sentiu que havia uma estranha intimidade naquelas revelações. Chega! Eu não quero saber de nada disso. Tiago, gritou, a voz trêmula. Só quero ser um garoto normal. O desespero, tão palpável, cortou o ar como uma faca. Incentivado pelo desejo de ser livre, ele apertou a mão de Miguel, buscando segurança. Você não pode fugir do que é. A mulher ao seu lado disse, um misto de dor e esperança nas palavras. Miguel estava prestes a intervir, quando o barulho de sirene se aproximou, fazendo a tensão aumentar ainda mais. A polícia está a caminho. Precisamos decidir isso agora. Carlos, que estava gritando e se debatendo, passou a encarar diretamente o homem imponente. Essa família não pode ser destruída. Você não pode ter o controle sobre ele como teve sobre nós. Um silêncio cortante tomou conta do lugar. Todos os olhares estavam fixados. Sem aviso, o homem ferido levantou sua faca, mas antes que algo pudesse acontecer, o policial irrompeu na barbearia com um olhar determinado. Fiquem onde estão, ele gritou. A presença dele trouxe uma nova onda de tensão à sala. Tiago, agora! O homem imponente exclamou, mas o garoto hesitava, perdido entre a promessa do desconhecido e a segurança que Miguel lhe oferecia. Eu não sei em quem confiar, Tiago gritou, e a angústia em sua voz era como um apelo desesperado. Miguel, sentindo a tempestade interna do menino, se adiantou. Confie em mim, Tiago. Você pode escolher seu próprio caminho. Em um momento que parecia eternidade, Tiago olhou para Miguel, depois para a mulher e, por fim, para o homem imponente.
Quem sou eu, então? Sua voz quebrou. O peso da pergunta pairou sobre todos como uma sombra. Foi o homem imponente que respondeu. Mas sua voz agora era suave, quase paternal. Você é mais forte do que imagina, meu filho. O que precisa é descobrir seu potencial. Sua mãe e eu queremos apenas proteger você. As palavras pareciam tocar Tiago de uma forma que ele nunca esperou. Miguel, vendo a vulnerabilidade de Tiago, segurou sua mão e sussurrou. Você não precisa fazer isso sozinho. Estamos juntos, custe o que custar. Nesse instante, algo mudou. Tiago respirou fundo e tomou a decisão. Eu decido ser quem eu quiser, gritou, e uma onda de energia percorreu a barbearia. Os olhares mudaram. Carlos parecia perplexo. Os homens atrás dele hesitaram. Vamos sair daqui! O policial fez sinal para que todos se afastassem. E a barbearia, antes tomada por gritos e grunhidos, ficou momentaneamente em silêncio. Num pacto silencioso, Tiago se virou, olhando primeiro para a mulher, depois, finalmente, para Miguel. Obrigado por me mostrar que sou mais do que isso. E enquanto ele se afastava da confusão, um novo futuro se abria diante dele. Miguel, com um aperto de esperança no coração, entendia que, embora o passado de Tiago estivesse envolto em mistérios, o futuro poderia ser moldado por novas escolhas. A vida era um emaranhado de segredos e revelações, mas o que realmente importava eram as conexões que entrelaçavam suas vidas. E assim, na saída da barbearia, a luz do sol começava a brilhar novamente, como um novo começo. Mas mesmo assim, a pergunta permanecia. Que desafios aguardavam Tiago em sua jornada? E como ele e Miguel navegariam esse relacionamento repleto de complexidade e descoberta? A história estava longe de acabar. Agora, se você chegou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos fazer essa comunidade crescer.